Olá, aluno, olá, aluna. Um bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí do horário que você vai estar assistindo a esse vídeo. E hoje vim aqui dar super dicas para você a respeito do PPP, Perfil Profissional Previdenciário. Se você é técnico em segurança ou engenheiro de segurança, em algum momento você vai ser solicitado, requisitado para preencher esse documento e entregar aí ao trabalhador que por hora está pleiteando também a aposentadoria. Então aqui quem vos fala é Cleiton Santos, sou aí professor, consultor, empresário, supervisor de saúde corporativo, coordenador de pós-graduação e também presidente da Associação de Engenheiros e Técnicos de Segurança do Trabalho de Cascavel e demais regiões. E hoje estou aqui para dar essas super dicas a vocês. Então, a respeito do PPP, a primeira coisa que eu tenho a lhes transmitir nesse momento. Existe dois momentos distintos. Um, após ele ser 100% eletrônico, a partir de janeiro de 2023, e outro antes. Então, a partir de janeiro de 2004, foi obrigado aí, então surgiu lá que as empresas eram obrigadas a emitir o PPP. Antes disso, tínhamos outros formulários, tá? Que eram aí, então, que vieram antes do PPP. E, posteriormente, então, a partir de janeiro de 2024, ele até janeiro de 2023, ele tem a obrigação de ser físico, ou seja, a empresa precisa emitir e entregar lá ao trabalhador. A partir então de janeiro de 23 ele é 100% eletrônico, tá? Então isso aí acabou ajudando muito por experiência própria, né, no que tange a questão das empresas ficarem toda hora entregando, tá, o PPP para o funcionário. Por quê? Muitas vezes tem esse aí nas convenções coletivas de trabalho. E aí as empresas, quando fazem rescisão de contrato, às vezes a pessoa ficou lá 1, 2, 3 meses, né, pouco tempo, e precisava ficar emitindo para poder fazer a rescisão aí com o trabalhador, tá bem? Então, pensando nesse viés, acelerou muito o processo e acabou dando menos trabalho para o SESMIT. Agora que é eletrônico, o funcionário já tem, né, o segurado do INSS já tem isso, né, em mãos lá no aplicativo Meu INSS. Óbvio que ele vai ter se as empresas estiverem, né, informando corretamente. Temos aí os casos de empresas que ainda não fazem esse correto lançamento, então está sendo lesado aí o direito também do segurado, né, do funcionário, porque eles não estão lançando os eventos também lá no e-social. Mas aí é outro caso. Então vou compartilhar a tela agora com vocês e quero mostrar na prática algumas coisas que acontecem no dia a dia e precisamos parar e prestar muita atenção com isso, tá? Por quê? O PPP ele tem viés previdenciário, certo? Então assim, como funcionam os agentes nocivos de riscos? Sabemos que existe, tá, a questão da NR15 e lá pode ser que enquadre como insalubridade, porém aqui quando falamos de aposentadoria especial e consequentemente os agentes que vão para o PPP, estamos falando da legislação previdenciária, pessoal. Não façam confusão, tá? Isso aí eu sei que cria, tá, um grande, às vezes, né, uma grande confusão, mas hoje, tá, isso aqui já tem que ficar bem distinto. Então, só é passível também, pessoal, de enquadramento para aposentadoria especial se o agente nocivo estiver incluso no rol do decreto 3048, lá no anexo 4. E vejo ainda hoje muitas pessoas, muitos profissionais, às vezes pecando neste detalhe, mas que pode fazer toda a diferença. E vamos ver aqui na prática agora essa questão de o porquê não colocar agentes que não estão previstos na legislação previdenciária no PPP. Então temos aqui um formulário, pessoal, perfil profissionográfico previdenciário. Então assim, por hora, sempre é o técnico de segurança que preenche todo o PPP. Mas é importante ressaltar que essa não é a obrigação total do técnico de segurança. Por quê? Essas informações de dados administrativos é responsabilidade do departamento pessoal. É claro que, como hoje em dia a grande esmagadora maioria das empresas trabalham com software de gestão, então automaticamente acaba puxando para o formulário e aí precisa só se verificar se as informações estão coerentes e os agentes de risco também. E aí muitas vezes, né, o técnico de segurança acaba fazendo tudo. Mas, só ressaltando que não é uma obrigação, do meu ponto de vista, o técnico de segurança preencher dados administrativos e sim cabe ao setor de recursos humanos, tá ok? Então, quem já preencheu ou para quem ainda não preencheu, atenção, se você é novo, se você está estudando, é aluno aí do curso técnico de segurança, né, tá para se formar ou é recém-formado, a mesma coisa para quem é engenheiro de segurança do trabalho, né, às vezes acabou de concluir a pós-graduação. Preste atenção, esse é um formulário que temos do PPP. É o último mais atualizado? Não, mas aqui eu quero que vocês prestem atenção, tá, no que eu vou dar de dicas para vocês no preenchimento. Então, dados básicos, CNPJ, nome da empresa e que é da empresa,
nome do trabalhador. É óbvio que aqui está em branco, né, por questão aí de proteção de dados, tá? Então, se tem CAT registrado ou não, né, vai ter que aparecer aqui ser incluso, logicamente, né, para esse trabalhador. Então, lotação. Então, período que ele ficou lotado, né, o CNPJ, né, qual que é o setor, qual que é o cargo, então que era auxiliar de produção. Sua função, aqui o CBO, e o código GFIP. Então, atenção, pessoal. Esse código GFIP nada mais é do que, se você disse aposentadoria especial, você acertou. Parabéns. É isso aí. Então aqui se aparecer os códigos hoje, 1, 2, 3 ou 4, tá? Eu vou estar informando aí pro E-Social 1, né, que não tem histórico, não tem presença de agente nocivo, e assim sucessivamente, sendo 4 aí. Também a questão dos agentes, tá? Aqui seja aposentadoria especial de 25 anos, ou seja, tributação de 6%. Então eu também sou especialista nessa área de tributação, presto consultoria. Temos um software aí, que é o SafeApp, software estratégico, né, que integra as informações do Ratifapify no E-Social, primeiro sistema do Brasil a fazer isso de forma integrada. Também estamos concluindo ele, está aí com 99,9, né, junto com o meu sócio que é o programador. Essa semana ele vai estar terminando. Estamos também em processo de patente do sistema, mas enfim, vai ser o primeiro do Brasil. Eu convido vocês a seguirem aí o meu canal e ficarem atentos, tá? Porque vai ser uma super novidade e vai abrir muitas portas, isso é certeza, para quem é dos setores aí de recursos humanos, departamento pessoal, jurídico e SESNT. Como eu disse, isso precisa ser um trabalho integrado quando a gente fala também aí em fazer a gestão da tributação. Hoje o RAT, atividade preponderante, também a questão aí, tá, do FAP, fator acidental de prevenção, EDOFAI, financiamento da aposentadoria especial. E aliás, lá no canal, tá, no meu site www.hoseg.com.br, você vai encontrar, tá, os cursos tanto de PPP quanto de limpo trabalhista previdenciário, nivelamento em tributação, como definir o protetor auditivo, tá? Porque o protetor auditivo definido incorretamente pode gerar até risco de acidentes. Então, tem muito curso bacana se você está entrando agora, mesmo se já faz algum tempo que você está também no mercado. Convido você a visitar nossa página www.hoseg.com.br e conferir os cursos. Mas vamos voltar aqui. Então, a dica que eu dei para vocês, se por aqui aparecer, por exemplo, o código 4, significa que a pessoa, esse trabalhador, trabalhou aqui, tá, em um ambiente que tinha aí agentes nocivos que acabou ensejando a aposentadoria especial. Ou seja, tá, ele vai conseguir se aposentar, né, com maior celeridade se comparado, né, a um trabalhador que não está exposto. Então, basicamente é isso. Aqui temos aí o período que a pessoa trabalhou e descrição das atividades. Uma outra atenção nesse preenchimento do PPP, pessoal. A partir de janeiro de 2023 ele ficou 100% eletrônico. Acabei pegando diversas ocasiões em que tinha uma descrição de atividade que comprometia e criava passivo para a empresa no âmbito trabalhista. Ah, como assim, professor? Por quê? Muitas pessoas, você pega, por exemplo, né, o pessoal da construção civil, alguma coisa assim. Às vezes é até comum que o pedreiro vai lá e faça, emende alguma extensão ou faça alguma coisa do tipo, né, alguns ajustezinhos, né, que deve ser que deve ser somente feito por eletricistas, mas enfim, não vamos entrar aqui nesse viés. O problema é que isso não é uma atividade desse pedreiro, e às vezes ele faz isso muito esporadicamente. E aí aqui na descrição da atividade vem lá escrito que né, esse oficial, né, no caso ali, oficial de pedreiro, faz intervenção, né, faz ajustes, faz emenda, cria extensões, né? Então assim, você está falando que aquele trabalhador ele tem contato com energia elétrica. E qual que é o problema disso? Se ele tem contato com energia elétrica, pode ensejar periculosidade. Então, um exemplo aqui para vocês de o cuidado que se deve ter com essa descrição das atividades. E eu sei que, tá, é comum, principalmente empresas que trabalham aí com o sistema software senior, que envia essa descrição das atividades no evento S2240 é a segurança do trabalho. Então, e aí, você, né, técnico de segurança, engenheiro, você está prestando atenção nesses detalhes? Tá? Porque faz toda a diferença. Aqui mesmo, né, clientes e empresas onde eu trabalho, foi instruído, né, para que toda a descrição de atividade seja, né, revisada e olhada e se realmente também diz respeito aí ao que só a pessoa faz. Sabe por quê? Algumas vezes também vem lá o supervisor da pessoa, né, da produção, ele fala o que a pessoa vai fazer e aí simplesmente o RH só pega isso, põe, vai-se, né, lá detectar isso, por exemplo, presencialmente, né, lá no setor, verificar e ele acaba que ele nem, na verdade, acaba fazendo aquelas atividades que estava descrita. Então, é muito importante, tá, que coloquemos aqui
essa descrição das atividades somente, tá, o que a pessoa faz. E outra, também é preciso levar em consideração que o PPP ele é um documento que ele tem validade jurídica. Então, às vezes, lá no LTCAT que você fez, né, então lá tem a descrição de atividade correta, que você estava em campo. Mas eu venho aqui no PPP e tem outra descrição de atividade. E isso aí pode criar também passivo, né, para a empresa. Porque o juiz pode colocar, não, o PPP também é um documento legal e o reclamante está falando que ele fazia assim, tinha contato com energia elétrica, portanto vocês vão ter que pagar periculosidade de 30% para eles. Ok? Então fica aqui o recado, cuidado com a descrição das atividades, principalmente agora, tá bem que é eletrônico, a pessoa pode simplesmente entrar lá, abrir o aplicativo, tirar um print da tela e mandar para o advogado dele. Pronto, ele está com provas em mão para requerer aí pagamento de um adicional. Então vamos aqui para a nossa seção de registros ambientais. Então temos aqui, tá, os riscos, né, que vão para o PPP, né, acredito que todos saibam, são os físico-químicos e biológicos, que estão previstos no Decreto 3048, anexo 4, tabela 24 do E-Social, tá bem? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho risco físico, ruído, 77 dBA. Por que dBA? Você já reparou que sempre tem uma letrinha aqui, depois do dB? Você já parou para se perguntar o que isso significa? Você teve essa curiosidade? Rapidamente falando, tem a ver com a curva de ponderação. Então, o nosso ouvido, nas diferentes frequências, né, que existe aí do ruído, tá, ele não recebe, né, ele não capta ela em 100% dessa intensidade. É uma proteção natural que nós temos. Tá? Então, por isso que aqui tem A. Esse A significa que ele é um ruído intermitente ou contínuo. Ou contínuo intermitente. Se fosse ruído de impacto, iria constar aqui DBC. Tá? Então, convido a vocês aí, tem o meu curso de ruído também na plataforma, tá? Tem aí o curso de definição de protetor auditivo, né, que considera também na plataforma essas diferentes frequências, e lá eu explico isso aqui, tá, de forma mais minuciosa. Tá? Aqui não é, né, o local, estamos discutindo somente o PPP, mas fica aqui porque, né, eu, né, sempre soube. Às vezes não vi isso nos meus cursos, e olha que eu fiz várias pós-graduação, ninguém parava para explicar isso de uma forma simples e objetiva. E nos meus cursos eu faço isso para você. Técnica utilizada, dosimetria NH01 e NR15, ok. Então, para ruído, tranquilo. Tá? Por que tranquilo? Eu posso usar um decibelímetro, pessoal, para fazer enfim, avaliação de ruído pro caso previdenciário? Posso usar o decibelímetro para fins de LTCAT? Se você disse sim, você está equivocado. Tá? A legislação previdenciária não deixa utilizar decibelímetro. Fala que tem que ser um equipamento aí, também, que tem a capacidade de avaliar também as diferentes circunstâncias de dose, que no caso aqui é o dosímetro, né, captar, né, de diferentes frequências durante um período de tempo. É lógico que isso cabe aí ao higienista ocupacional, técnico de segurança, engenheiro de segurança. Às vezes ele está na mesma figura, né, desses profissionais, fazendo então essa configuração. Então, até mesmo lá na legislação trabalhista, né, se eu te perguntar, então lá para a legislação trabalhista, NR15, avaliar ruído, os peritos só vão lá na minha empresa com decibelímetro. Isso pode? Pode, na NR15, para avaliar lá a insalubridade. Aqui na legislação previdenciária é aposentadoria especial, legislações diferentes. A NR15, infelizmente, ainda deixa que seja feito aí, tá bem, com o decibelímetro, essa avaliação aqui, tá, de ruído. E não é o correto, né? Por quê? Porque, né, ele é um equipamento que não dá para medir pontual. Sabemos que a jornada de trabalho, né, no dosímetro é um equipamento muito melhor, tá, do que o decibelímetro, mas, né, infelizmente ainda estamos assim lá na nossa legislação trabalhista, beleza? E outra dúvida aqui pra gente, né, finalizar o assunto ruído aqui nesse item. Esse item aqui, ó, 77 decibéis. Você é obrigado, né, ou melhor dizendo, a empresa é obrigada a colocar essa informação no PPP? Tá? Qualquer nível de ruído encontrado, então, eu sou obrigado a colocar isso no PPP? Se você falou sim, você também está equivocado. Por quê? A legislação previdenciária prevê que apenas ruídos acima do nível de ação, né, ou seja, nem maior que 80 dBA, é obrigatório inserir no PPP. Abaixo de 80, então, que esse caso aqui 77, eu não sou obrigado a colocar no PPP. Beleza? Isso aqui está na instrução normativa IN 128 aí do INSS. Então eu tenho aqui, ó, próximo risco, gente, poeira. Como assim poeira? Poeira não é um fator de risco, gente. Poeira, ele é um tipo de material particulado, tá? Pode ser poeira, né, poeira de soja, poeira de
trigo, poeira de sílica, pode ser PNOS, pode ser um monte de coisa. Então, não coloquem poeira aqui, também só no fator de risco. Precisa especificar qual é o risco que gera essa poeira. Então, já exemplifiquei falando de exemplos de PNOS ou sílica. Amônia. E outra, né? Tem que ver se essa poeira aqui, né, que é um agente químico, se ele está no decreto 3048 de 99. Se não está lá, eu tenho que colocar no PPP? Não, não coloque no PPP. Pelo amor de Deus. Por quê? É criar passivo. Como no caso da amônia e do formaldeído. Amônia e formaldeído, né, estão na NR15? E aí? Sim, está na NR15. Está no decreto 3048 de 99, anexo 4? Não, não está lá. Então preciso colocar no PPP? Não, não precisa colocar no PPP. Não deve, na verdade, porque não tem enquadramento. Então, primeiro pré-requisito, tá bem? Para um agente nocivo tem enquadramento? Não tem. Acabou o assunto. Não coloco ele, não listo. Ele não vai para o meu LTCAT, que é o documento que vai dar base para o PPP. Consequentemente, também, ele não vai vir aqui também, né, para o meu perfil profissiográfico previdenciário. Tá? Então, já expliquei aqui para vocês a respeito do ruído, né? Se repete aqui apenas a questão do período que ele trabalhou em funções diferentes. E para finalizar nessa imagem aqui, olha o que eu tenho aqui. Então, de 2009 a 2014 aqui, eu tenho um MTE no registro de conselho de classe. E aí? Técnico de segurança do trabalho pode assinar? Laudo? Pode assinar algum programa, né, e ser responsável aqui, técnico, para fins de LTCAT? Não, né, pessoal? Não pode. Então, nós temos isso aí no artigo lá 195 CLT, que é somente engenheiro de segurança ou médico do trabalho podem assinar laudos. Então, muito cuidado ao ficarem colocando aqui, porque essa pessoa, esse profissional, ele não é um profissional legalmente habilitado, ok? Então, essa foi a minha primeira dica. Então, agora aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a questão aí, então, de mais um formulário, né, tirando aqui aquelas informações que eu já falei para vocês. É uma outra situação de auxiliar de produção. Aqui, ó, lembram que eu falei para vocês do risco químico? Que lá atrás só tinha poeira e poeira não é um fator de risco. Aqui eu tenho o PNOS, que é os particulados não observados, né, de outra maneira. Então, só esse PNOS só existe na ACGH, limite de tolerância para ele. No Brasil, aqui nas nossas NRs, NR15, nem na NR9, né? Consequentemente, eu também não tenho limite de tolerância para ele. Então, a gente avalia ele de acordo aí com os limites da ACGH. Deve estar aqui PNOS, pessoal. Não, não tem enquadramento nem na NR15. Quem dirá lá no decreto 348/99, anexo 4. Isso, o PNOS ele só vai no que? No PGR, pessoal. Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Por quê? Aqui eu estou avaliando esse risco, tá, com fins aí, com objetivo de prevenção. E prevenção, hoje estou falando de NR1, e aí ele precisa ser incluso então no meu programa de gerenciamento de risco. Amônio e formaldeído não estão no decreto 3048, anexo 4. Então, pessoal, não estaria aqui, ó, não era para estar nesse PPP nenhum desses três agentes de risco. Mas e qual que é o perigo disso aí, Cleito? Aqui eu tenho, por exemplo, amônio e formaldeído. Ok, mas vai ter casos que você vai ter alguns qualitativos. E eu já vi pessoas incluindo ele no PPP. Frio, umidade, tá? Então, biológico, ele também tá. Tem que olhar lá como está o quadro, né? O quadro, o anexo 4 do decreto 3048. Se não tá lá, não coloque. Por quê? Esse documento vai ser peticionado, pessoal. Então, os advogados da outra parte vai ter acesso a todos os documentos que vocês, né, enviarem. Lógico que o jurídico da empresa que vocês atendem ao trabalho peticionar também. Consequentemente, o que vai acontecer? Ele vai olhar aqueles riscos. A empresa tinha, olha, frio aqui, olha, tinha umidade, né, tá aqui no PPP. Então, o que ele vai fazer? Nas próximos clientes que ele vai chegar até ele mesmo já vai propor, olha, vão entrar com uma ação lá contra a empresa XYZ, porque, né, eles já colocaram aqui que tem frio, sei que tem umidade, então se esqueceram de entregar uma luva, uma meia térmica, alguma coisa do tipo, nós já ganhamos salubridade. E eles vão lá e entram e ainda colocam até o bendito do PPP, tá, em anexo, peticionam lá. Então, e outra coisa, se quer PPP, eu tô, né, aqui dizendo para vocês não colocarem os riscos que não tem enquadramento lá no decreto, não envie LTCAT também para escritório de advocacia que ficam lá ligando e pedindo para inserir risco, para fazer isso, fazer aquilo. Ele quer o quê? Ganhar lá a causa e pegar a parte dele, também do segurado que procurou ele.
E para isso, ele vai pedir para você incluir um monte de coisa. E o nosso papel é ser técnico. Então nós temos que olhar com o viés técnico, saber diferenciar as legislações também. E se não tiver enquadramento, não tem enquadramento. E pronto. Tá? É assim que funciona. Precisamos ser técnico. E outra coisa, uma outra dica. Olha só como eu faço. Tá? Então aqui, quando eu tenho um período, que nem nesse caso aqui, ó, do mês 5 ao 8 de 2016, ficou sem profissional legalmente habilitado. Então coloco período sem profissional legalmente habilitado. Tá? Digamos que eu tinha um caso lá que era um técnico de segurança, né? Que ele que fez os programas, a única coisa que eu tenho aqui nesse período é um PPRA. Eu colocaria aqui, como foi colocado, também o período, tá? Por exemplo, então teríamos aqui tá, o período elaborado aqui de 16 a 18, e aí colocaria as informações ambientais do programa, só que aqui embaixo eu colocaria que é um período sem profissional legalmente habilitado. Por quê? Do outro lado, gente, temos um juiz, ele já vai entender que isso aqui foi feito por alguém que não tinha, que não era habilitado, ou seja, não era engenheiro ou médico do trabalho. E, consequentemente, ele pode, normalmente eles fazem, eles usam aqui a informação emprestada, né, já pegam aqui a relação do próximo documento que tem, né, que no caso aqui seria um engenheiro de segurança, que estaria aqui assinando, tá, em 2018, e aí ele já usaria de referência para todo o período. Na prática, é isso que acontece sempre, né, pelo menos aqui conosco, né, a gente trabalha, é assim que nós fazemos, e aí paramos de ter problemas a respeito de PPP depois que foi adotado aí essas metodologias, essas dicas que eu estou trazendo a vocês. Beleza? Então, espero aí, tá, que vocês tenham gostado dessas dicas diante de estar colocando a mão na massa, estar em prática e ao mesmo tempo estudando, né? Isso aí só vai reforçando então todo o nosso conhecimento. Então, um abraço, fiquem com Deus e aí cliquem no sininho e se inscrevam no canal que você vai receber notificação a toda postagem, né, que colocarmos aqui com o objetivo de te ensinar e transmitir conhecimento nas áreas aí de higiene ocupacional, segurança do trabalho e tributação em SRST, Jurat, FAP e FAI. Até logo, pessoal!